Hoje eu vou te contar a história do Bruno e da Débora. Eles não eram um casal e nem mesmo amigos. Provavelmente nem souberam um da existência do outro. Mas o Bruno e a Débora tinham algo em comum: interesse pela política. Cada um, do seu modo e no seu tempo, tentou protestar contra o que achava que estava errado e lutar por aquilo que considerava o melhor para o país. No entanto, por conta de suas atitudes na atuação política, Bruno e Débora acabaram presos. Mas você deve estar se perguntando o que de tão grave ambos fizeram para merecer a cadeia, né? Dá pra dizer que a história de Bruno e Débora é uma crônica sobre injustiças. O Bruno dessa história é o Bruno Albuquerque Maranhão. Filho de uma família rica de usineiros de Pernambuco, Bruno sempre esteve envolvido com militância política. Nos anos 60, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, a agremiação que divulgava as ideias marxistas e sustentava sua existência com guerrilha cultural e assalto a bancos. No fim dos anos 70, Bruno se juntaria a outras pessoas de esquerda para participar da fundação do Partido dos Trabalhadores, mas sem abandonar seu radicalismo. No PT, Bruno compunha a ala Brasil Socialista, a minoria mais radical do partido. Embora fosse minoria, Bruno ocupou posições importantes no PT, sendo membro da Executiva Nacional por muitos anos. Quando Bruno faleceu, em 2014, ganhou os maiores elogios de Lula, que disse: Bruno Maranhão foi um grande companheiro, amigo e um grande militante da esquerda brasileira. O Brasil perde um grande guerreiro na luta por liberdade e igualdade. Sempre que Lula visitava Pernambuco, Maranhão recepcionava Lula e lhe garantia hospedagem em sua casa de praia em Boa Viagem. De fato, amigos íntimos. Nos anos 80 e 90, Bruno Maranhão também era membro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mas estava insatisfeito com as atitudes dos seus dirigentes na luta pela reforma agrária, pois as considerava muito brandas. Assim, Bruno fundou em 1997 o MLST, Movimento de Libertação dos Sem Terra, uma dissidência radical do MST. Em 2006, quando era o principal líder do MLST, Bruno Maranhão protagonizou atos que ganharam as capas de jornais. No dia 6 de junho daquele ano, ele e mais cerca de 500 pessoas invadiram o Congresso Nacional e destruíram vidraças, móveis, equipamentos e obras de arte. O coordenador da Polícia Legislativa, Normando Fernandes, foi brutalmente agredido pelos criminosos, sofrendo afundamento do crânio e edema cerebral. Fernandes foi internado em coma e precisou ficar afastado por meses do trabalho até se recuperar. A servidora, Olímpia Goulart, foi outra que sofreu ofensas e agressões físicas ao chegar para trabalhar. Dezenas ficaram feridos, a maioria deles funcionários do Legislativo e agentes de segurança. Os criminosos, chamados eufemisticamente de manifestantes pela imprensa, exigiam mudanças legislativas e reforma agrária. Usaram a violência e ameaça para obter ganhos políticos. Nenhum dos poderes constituídos, entretanto, ousou chamá-los de terroristas ou golpistas. Nem a imprensa, nenhum gestor público foi afastado de suas funções. Nenhum agente de segurança foi preso por falhas operacionais ou omissão. Não há registros que algum culpado tenha pago pelos danos causados ao patrimônio público e às vítimas. Das 5 centenas de criminosos que colocaram o Congresso de joelhos naquele dia, apenas 32 foram presos ou enfrentaram processos judiciais, mas nenhum deles ficou mais de 2 meses na cadeia. Bruno Maranhão, líder do grupo e responsável pelo planejamento e execução dos crimes, ficou apenas 39 dias na papuda. O principal motivo para conseguir a liberdade foi a pressão feita pelo governo, leia-se, Lula, para sua soltura. O senador Antero Paes de Barros, que compunha a oposição pelo PSDB, denunciou na tribuna da casa o plano de Lula para livrar a cara dos agressores. Maranhão nunca mais voltou à cadeia. Ao contrário, em setembro do mesmo ano já participava de comícios pela reeleição de Lula à presidência da República. Em janeiro de 2007, esteve na posse do segundo mandato de Lula. Já Débora, não é filha de família rica, nunca filiou-se a partido político nem jamais participou de grupos guerrilheiros. Débora não pegou em armas, não tem amigos influentes, nem advogados famosos. Sua arma, na verdade, foi o batom e o grito de protesto. Seu crime foi manchar uma estátua, mas a sua pena é viver o inferno na terra. A história da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos é a melhor ilustração da vingança promovida pelos poderes republicanos contra uma cidadã. Em 8 de janeiro de 2023, Débora juntou-se a um grupo de pessoas que caminhava rumo à Praça dos Três Poderes para protestar.
Em determinado momento, Débora sacou da bolsa um batom e escreveu: "Perdeu, mané", na estátua A Justiça, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. A escrita fazia referência a uma frase dita pelo ministro Luiz Roberto Barroso meses antes, ao responder um manifestante bolsonarista em Nova York. Ali, Barroso admitia ter um lado político. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. O que Débora fez foi protestar contra isso. Débora não invadiu nenhum prédio e nem destruiu coisa alguma naquele 8 de janeiro. Débora não colocou a vida de pessoas em risco. Tanto é assim que não foi presa no dia. Voltou para casa em São Paulo e seguiu sua vida com seu esposo e seus 2 filhos pequenos, Rafael e Caio. Em março de 2023, é surpresa. Débora foi presa em casa pela Polícia Federal na 8ª fase da Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal deflagrou hoje a 8ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga as ações extremistas na Praça dos Três Poderes. Entre os presos está a mulher que pichou a estátua A Justiça em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Ali começaria um martírio para ela e sua família. Débora foi levada ao Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro, em São Paulo. Em dezembro de 2023, Débora foi transferida para o Presídio de Segurança Máxima de Tremembé, onde já cumpriam pena Suzane von Richthofen e Elise Matsunaga. Além do surrealismo da situação em que alguém acusada de pichar uma estátua acaba presa, junto a criminosos de alta periculosidade, o local fica a 120 quilômetros de distância de onde vivem seu esposo e 2 filhos na cidade de Paulínia. Desesperados com a situação, os 2 filhos menores de Débora gravaram um vídeo suplicando pela soltura da mãe. De nada adiantou. Eu sou o Rafa, eu sou filho da Débora, minha mãe da presa. Eu quero muito que você nos ajude a tirar ela de lá. Por favor, nos ajude. A gente quer muito que ela saia de lá. Eu quero que você nos ajude a tirar minha mãe de lá. Ela está presa. Por favor, ajude a gente. Débora já demonstrou arrependimento por sua atitude. 2 meses após a prisão, escreveu de próprio punho uma carta a Alexandre de Moraes em que pediu desculpas e afirmou desconhecer a simbologia da estátua. Mais uma vez foi ignorada. No próximo dia 17 de março, Débora completará 2 anos presa preventivamente, sem julgamento, sem liberdade condicional, sem possibilidade de ver os filhos pequenos e suportando o peso da máquina punitivista brasileira disposta a arruinar uma vida por causa de uma pichação. Não foi por falta de pedidos de clemência. Seus advogados já requisitaram por 4 vezes a substituição da cadeia por prisão domiciliar com o uso de tornozeleira, mas o STF negou todas. Segundo Alexandre de Moraes, a soltura da cabeleireira representaria grave risco à ordem pública por conta de seu nível de periculosidade. Na legislação brasileira, quem comete o crime de pichação está sujeito a uma pena entre 3 meses e 1 ano. É o que se chama de crime de menor potencial ofensivo. Quando se trata de réu primário, sequer há hipótese de prisão. Usualmente, os juízes substituem a pena por medidas alternativas, como serviços comunitários, participação em cursos educativos ou doação de cestas básicas. O tempo em que Débora já está presa equivale ao dobro da pena máxima que estaria sujeita caso fosse condenada pelo ato que cometeu, de sujar a estátua. E Débora sequer foi julgada. Em julho de 2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra Débora em que acusa dos seguintes crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. Não sabemos mais detalhes a respeito, pois a denúncia está sob segredo de justiça. O que sabemos até o momento é que a arma utilizada por Débora foi um batom. A violência cometida foi manchar uma estátua, o que foi facilmente resolvido com água e sabão no dia seguinte. Sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é até difícil comentar. A PGR fez a cabeleireira parecer uma guerrilheira assassina. Sabemos, no entanto, a causa disso tudo. Matar, roubar, ferir, destruir, nada disso é realmente grave no país da impunidade. O maior delito que um brasileiro pode cometer é tentar afrontar o judiciário. Por menor que seja o ato, ele será punido de maneira violenta pela espada de uma justiça que, curiosamente, não é mais cega, mas só para piscar aos poderosos e direcionar sua fúria àqueles que não têm amigos influentes.
Lá na introdução, falamos que as histórias de Bruno e Débora eram histórias de injustiça. A injustiça não ocorre apenas quando o inocente é condenado ou quando um culpado recebe uma punição muito maior do que ele merecia. Ela também aparece quando alguém que comete crimes graves fica impune ou recebe uma pena muito branda. A escandalosa diferença de tratamento dos casos de Bruno e Débora reforçam a ideia de que no Brasil a justiça não é cega. Ela se faz de cega quando convém, mas também enxerga coisas que não existem. As perguntas que ficam são: até quando a cúpula do judiciário servirá de patrono aos grandes criminosos e déspotas contra os indivíduos que só têm a própria voz para protestarem? Qual a razão para a escandalosa diferença de tratamento entre os casos de Bruno, Maranhão e Débora? Por acaso tem algo a ver com as suas ideologias políticas? Até quando Débora pagará por crimes que não cometeu? Por que Débora foi presa? Porque Débora continua presa. Com a palavra, o STF.